Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, um espaço informativo da Igreja Católica, neste dia em que olhamos também a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Para já, vamos olhar os temas que fazem a atualidade. Foram quase 3.000 jovens que marcaram presença este fim de semana na Peregrinação Nacional dos Jovens a Fátima. Sob o tema Alegrai-vos sempre no Senhor, a peregrinação deste ano contou com várias atividades de oração e animação, pretendendo assim ser um trampolim para as próximas Jornadas Mundiais da Juventude, a decorrer em 2013 no Brasil. Vieram de todas as dioceses do país e deram cor ao Santuário de Fátima num dia em que o cinzento do céu ameaçava chuva. A iniciativa Fátima Jovem 2012, do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, trouxe cerca de 2.800 jovens a Fátima. A Eucaristia, no recinto do santuário, perante o olhar atento de Nossa Senhora, coincidia com o Dia da Mãe e era o culminar de 2 dias de atividades. A beleza e a alegria da peregrinação da Fátima Jovem, que aqui trouxe 2.800 jovens em representação da juventude das nossas dioceses. A beleza e a ternura do Dia da Mãe. A iniciativa subordinada ao tema Alegrai-vos sempre no Senhor procurou despertar os mais novos para a importância e a responsabilidade de ser cristão. Está a chegar ao fim, mas com muita alegria. Acho que há mais jovens que o ano passado, o que é um bom sinal. É sinal que os jovens estão com Cristo e estão presentes. E é uma alegria ver tanta gente cá, mais um ano. Já é o meu 8º Fátima Jovem sem falhar nenhum. E é sempre gratificante estar aqui. É muito bom conviver com as outras pessoas e aprendemos coisas novas e crescemos também um bocadinho. Os encontros Fátima Jovem, aliados às Jornadas Mundiais da Juventude, são os grandes acontecimentos que levam os jovens a tomar consciência que fazem parte de um todo que é muito superior à soma das partes. É sempre bom estar com outros jovens e ver que há muitos jovens ainda que acreditam em Deus e que a fé move esta gente toda. Eu acho que é muito positivo, é sempre bom estarmos aqui, reunidos em grupo e a aproveitar um bocadinho da fé que nos... Costumas participar nestas iniciativas do Departamento da Pastoral Juvenil? Sim, todos os anos. Muitos destes jovens, marcados ainda pela vivência das últimas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, sonham agora com voos mais altos. Daqui a pouco mais de um ano, de 23 a 28 de julho, o Rio de Janeiro, no Brasil, será o novo ponto de encontro. Proporcionar experiências fortes de igreja fora do circuito paroquial foi o principal objetivo da 2ª edição da Festa da Vida, uma iniciativa que animou 800 adolescentes do 8º volume de catequese do Patriarcado de Lisboa. Fecharam as portas das salas de catequese e saíram para a rua para darem testemunho da fé que ao longo do ano foram adquirindo. A Festa da Vida congregou alunos do 8º volume de catequese do Patriarcado de Lisboa numa vivência que pretendeu proporcionar experiências fortes de fé fora do âmbito paroquial. Enquadra-se numa política do Departamento da Catequese, principalmente com os adolescentes, de lhes proporcionar experiências de conjunto, experiências fortes, para que eles sintam que a catequese não é só o seu grupo, na sua paróquia, um círculo fechado, mas é uma experiência que se partilha com muitos, é uma experiência da Igreja. Portanto, o objetivo é esse, é tirar também a catequese só da sala da paróquia, da relação catequista, catequizante, catecismo, e eles poderem ter uma experiência forte de fé, de convívio, de brincadeira e de amizade uns com os outros. O programa do evento, lançado com uma celebração eucarística, retirou os adolescentes da rotina catequista, catequizando, catecismo e levou-os para um dia de vivências conjuntas, onde se destacou a entrega da Cruz da Vida e a realização de uma Via Luci numa caminhada pela Serra de Monsanto. O dia terminava com valores humanos transmitidos na magia de Nuno André, mas também com algum humor. Não viu nada no meio do nome, não? Ok, então vá lá, aos 3, todos. 1, 2, 3. E eis que o eu... Podemos dizer que neste dia esteve reunida e condensada aquilo que foi
a experiência do ano de catequese, aquilo que eles fazem em cada encontro ou em cada sessão de catequese. Neste dia tivemos um banho quase da vida cristã, onde puderam ter a experiência humana, a experiência da fé, a experiência do encontro com os outros e a experiência também de sentirem mais igreja e descobrir que Jesus dá sentido à sua vida. Neste dia a missão não era transmitir conteúdos, mas vivenciá-los num contexto de uma experiência humana na relação de uns com os outros. É promover a fé, é o acolhimento dos jovens de todo o país, é sempre muito bom este tipo de evento que foi. Qual foi a experiência que eles viveram hoje? Eu penso que partilha essencialmente, falarem sobre Jesus, que é muito bom, a caminhada pelo Monsanto, que foi muito boa. Acho que foi tudo excelente, acho que temos jovens maravilhosos e só faço um apelo, que cada vez se juntem mais jovens a estas iniciativas. Esta foi a segunda edição da Festa da Vida e juntou mais de 800 adolescentes do 8º volume de catequese do Patriarcado. Os responsáveis acreditam que este tipo de iniciativas reforça a transmissão dos conteúdos lecionados durante as aulas de catequese. Reafirmar o papel da disciplina de educação moral e religiosa católica numa época em que a realidade social mostra menos Deus. Foi este um dos objetivos de mais um encontro anual da disciplina de educação moral e religiosa católica das escolas básicas e secundárias da Arquidiocese de Évora. Um encontro que se realizou sob o tema Moral Acolhe. Vestiram a camisola da disciplina de educação moral e religiosa católica e salpicaram de cor a Praça de Touros de Monforte. Cerca de 3.500 alunos de MRC da Arquidiocese de Évora viveram esta iniciativa que já vai na 21ª edição e que se tem vindo a afirmar no panorama educativo das escolas da Arquidiocese. Estes encontros são importantíssimos porque eles podem ver-se uns aos outros, contactar-se. Hoje têm a facilidade das redes sociais, mas estes encontros começaram há 21 anos, nessa altura não havia redes sociais, e estes encontros foram muito importantes desde o princípio para fazer os jovens perceber que não estão sozinhos. Não estão sozinhos na igreja, não estão sozinhos com os professores e não estão sozinhos na disciplina. No seio deste encontro, tomam consciência do todo a que pertencem, dos valores que têm em comum e das causas em que se empenham. Como eu costumo dizer a eles nesta altura do ano, é a festa em que a maior parte dos alunos, ou todos os alunos da educação moral religiosa católica, se reúnem para festejar esta disciplina e aquilo que se aprende e os valores que são transmitidos e vividos naquelas aulas. A temática deste ano convidava a moral a acolher a diferença. O bonito da vida é isso, é que a diferença seja uma presença constante na nossa vida. E a ideia deste tema do acolher teve a ver com a realidade da nossa escola, que é uma escola que, para além dos cursos regulares, tem também uma unidade de multideficiência e tem também uma série de cursos com PFs, com crianças com outros percursos alternativos. Então partiu-se dessa ideia de que, e tem sido uma luta da escola de conseguir acolher esses nossos alunos. Então partimos para o Encontro de Moral para tentar sensibilizar os alunos de que, quando acolhemos alguém que achamos que é diferente de nós, estamos no fundo a acolher Jesus. Por entre o convívio, a música e a festa, ainda houve espaço para um balanço de mais de 20 anos de encontro, 2 décadas em que os responsáveis de moral reconhecem que hoje a realidade social mostra menos Deus aos jovens. Eu penso que os jovens hoje têm menos possibilidades de se aproximarem do divino, porque a realidade social mostra menos Deus. A família também mostra menos Deus. As pessoas que estão mais perto mostram menos Deus. Porque a capacidade que o homem tem de encontrar Deus, de se aproximar dele, é a mesma. Mas os entraves podem ser outros. As aulas de educação moral e este tipo de encontros podem ser uma forma de mostrar Deus aos jovens, mas não chegam. São necessárias as famílias, as paróquias e o testemunho de outros jovens. Aprendo a importância de muitas coisas que fazemos diariamente que nós pensamos que têm um valor e afinal têm outro muito maior. Ajuda-nos a pensar na vida. Sim. Eu gosto de estar aqui, de conhecer pessoas novas, que conheci esta gente aqui à minha volta
E acho que é um ambiente, sim, positivo, as pessoas podem descontrair e estar em oração. E a disciplina de moral é importante para ti, porquê? Porque eu acho que é importante seguirmos Jesus e a palavra que Ele diz. E na disciplina moral nós falamos muito sobre isso. O dia terminava com uma marcha para a Praça Central de Monforte e nem a chuva que começou a cair parecia diminuir o entusiasmo dos jovens. E neste dia destacamos a nossa rubrica sobre doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro reflete este tema com a economista Manuela Silva e o jornalista Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, estamos de regresso para a habitual conversa sobre a doutrina social da Igreja. Hoje o tema é globalização. E comigo tenho os nossos habituais convidados, a doutora Manuela Silva, o doutor Sarsfield Cabral. Muito obrigado a ambos por estarem novamente connosco. Eu começo por perguntar, a primeira pergunta que eu faço é ao Dr. Sarsfield Cabral e começo por fazer uma referência à encíclica Caritas in Veritate de Bento XVI. Se refere-se 4 vezes ao tema globalização, mas em nenhuma destas referências há alguma sombra crítica relativamente a este tema. Eu pergunto, a globalização é boa ou má na visão da Igreja? A globalização é boa desde que seja controlada, seja enquadrada politicamente. Ora bem, e nesse aspecto, a Igreja é pioneira, porque se podemos dizer que no século XIX a Igreja se atrasou um bocadinho, a Regra Novarum é do fim do século XIX, quase, de 891, portanto já, de certo modo, uma grande parte do operariado já se tinha afastado da Igreja. Neste caso, e aliás, como diz muita gente que não é cristã, a Igreja tem uma autoridade especial. Primeiro porque João Paulo II, que foi uma das pessoas que contribuiu para o colapso do comunismo, quando o comunismo colapsou, digamos assim, não veio dizer que tínhamos chegado ao paraíso. Não, já há muita coisa mal no capitalismo que tem que ser mudada e que tem que ser pensada. E depois, porque a Igreja, desde há muito tempo, mesmo muito antes da Caritas in Veritate, sobretudo nas mensagens do Dia Mundial da Paz, que é o dia 1 de janeiro, começaram com o Paulo VI, que a Igreja insiste que é preciso reforçar o direito internacional, reforçar as relações internacionais, enquadrar a globalização, senão ela é selvagem. A globalização é boa, tirou centenas de milhões de pessoas da fome, da miséria, nomeadamente da China, na Índia, etc., etc., mas tem os seus problemas. Aliás, há uma parte, não é na Carta de Inevitabilidade, já não sei onde é que é numa mensagem de paz de 2001, portanto, de João Paulo II, em que fala, por exemplo, do risco que diz o fenómeno, portanto, a globalização oferece numerosas potencialidades, outrora impensáveis, mas apresenta também alguns aspectos negativos e perigosos. E aqui está a falar das indústrias culturais, que de facto podem dominar o mundo e apagar culturas nacionais e regionais. E, portanto, a Igreja tem uma visão bastante equilibrada sobre isso. Infelizmente, a política mundial, nomeadamente a política de George W. Bush e dos neoconservadores, era absolutamente contrária a esta, digamos, mundialização política. Desprezava a ONU, desprezava as relações internacionais, as alianças eram as alianças só com aqueles que queriam ir naquele momento para o que fosse preciso. E ainda não demos a volta completamente a isso. Já continuamos a conversar, doutora Manuela Silva, uma primeira impressão acerca da globalização, boa ou má? Nem boa nem má. A globalização é um fenómeno que acompanha o desenvolvimento da humanidade. E quando falamos de globalização, estamos a pensar na globalização nesta fase em que já nos encontramos, mas a globalização começou muito antes, começou muitos séculos atrás. Até com Portugal. Até com Portugal. Com os descobrimentos. E com os descobrimentos, e até antes dos descobrimentos, com as relações comerciais que se foram estabelecidas. Nesta fase em que nos encontramos, a globalização tem uma característica que a torna de alguma maneira perversa. E que essa característica é a hegemonia financeira. É que a globalização tem sido conduzida nos últimos anos, digamos, a última
as 2 últimas décadas, sobretudo a partir de 90 para cá, por efeito do poder das grandes empresas transnacionais, que ganha... É sobretudo uma globalização económica. Globalização económica, mas além das empresas transnacionais que têm possibilidades de impor regras de contratação de trabalho, de remunerações, de produtos, de qualidade de produtos, etc., a uma escala que ultrapassa largamente as fronteiras dos Estados e até de algumas regiões, como é o caso da União Europeia. Mas, além disso, essa globalização feita pela via da economia e da sua expansão é uma globalização que foi, de alguma maneira, capturada pelo sistema financeiro, que, entretanto, ganhou uma dimensão que o torna no poder dos poderes. Inclusivamente, as grandes organizações internacionais, estou a pensar concretamente na Organização das Nações Unidas e das suas agências especializadas, como a Organização Internacional do Trabalho, como a FAO, como a Unesco, têm as maiores dificuldades para fazerem alguma forma de regulação. E eu queria chamar a atenção que, mais uma vez, a Igreja teve um papel, de alguma maneira, pioneiro, com a publicação muito recente de um documento que apela ao reforço das instâncias internacionais como instâncias de regulação desta globalização. Porque, a caminharmos neste sentido, nós esvaziamos os povos de capacidade de autodeterminação. Nós hoje consumimos aquilo que convém às grandes empresas transnacionais. Temos produtos que nos chegam e que nós apreciamos e que somos condicionados através do marketing para apreciar, porque correspondem a interesses das grandes companhias americanas ou outras de produção agrícola. Temos técnicas de exploração agrícola que muitas vezes deixam incultos, obrigam a deixar incultos terrenos que seriam interessantes do ponto de vista da produção de alimentos para os povos que deles carecem, porque no interesse dessas grandes empresas aqueles terrenos não são de exploração viável. Portanto, estamos numa fase em que não vamos contrariar a globalização, mas vamos ter que repensar os mecanismos que a determinam e como é que esses mecanismos devem ser apropriados por uma democracia real. Dr. Sarsfield, nestas questões económicas, a globalização tornou-se um bocadinho selvagem? Tornou. E, de facto, pegando na última frase da Manuela, a globalização pode pôr em risco a democracia. Se quem manda são os mercados financeiros ou são os gestores das grandes multinacionais que respondem, quando respondem, perante os seus acionistas, mas não perante os cidadãos. E se os Estados estão enfraquecidos, os Estados que são eleitos democraticamente, os Estados democráticos, mesmo ao nível da União Europeia, que está a passar uma crise muito grave, então, para onde é que fica a democracia, não é? E, portanto, é importante o enquadramento político da globalização. Também me preocupa este excesso do setor financeiro que capturou a globalização, porque é mais fácil, hoje em dia, o dinheiro transfere-se de um lado para o outro do mundo em 2 segundos. Carrega-se no computador e lá vão bilhões, não sei para onde. O dinheiro é a coisa que é mais global agora, neste momento. Global. E isso deu, e também julgo que, voltando a uma coisa que já disse no programa anterior, a euforia que me parece que existiu depois do colapso do comunismo, dizendo, bem, isto é o único sistema, não há nada, agora temos tudo é possível. Criou-se uma falta de ética, no fundo, que é o que podemos falar nisto depois noutro programa. A mim escandaliza-me bastante, nunca pensei que houvesse esses problemas. Agora, também não devemos esquecer a parte positiva, por exemplo, o caso da África. A África até foi um pouco explorada pela China, que é teoricamente um país comunista, mas também teve aspectos positivos. E a África está a sair
da estagnação. É verdade que está em níveis muito baixos ainda. Sim, a globalização está a levar a algum desenvolvimento a zonas tradicionalmente menos desenvolvidas. Sim, porque o mal da África é estar fora da globalização. Agora está dentro. É claro que está dentro, há maneiras de estar dentro, melhores e piores. Mas parece que a África está finalmente a começar a crescer e até foi nos últimos 5 anos o continente que mais cresceu, mais que a Ásia. Mas é que partindo de uma base muito baixa, o que é mais fácil. E há muitos milhões, centenas de milhões de africanos que vivem com menos de $1 por dia, enfim. Mas as coisas estão a melhorar um pouco nesse aspecto. Portanto, isto da globalização é um pau de 2 bicos, quer dizer, é um facto. É o progresso das telecomunicações, das comunicações. Eu só fui ao estrangeiro, já era casado, quer dizer, nunca tinha ido. Hoje em dia, qualquer sinal também de que o mundo evoluiu muito nestes últimos anos. Tem outra perspectiva, evoluiu muito. Há a parte das telecomunicações e tudo isso, mas isso também tem os seus perigos. Nada é positivo ou negativo, depende da maneira como se usa. Muito obrigado a ambos por estes vossos comentários. Foram impressões sobre os prós e contras da globalização à luz da doutrina social da Igreja. Fique bem. E fica por aqui este bloco informativo que pode ser visto também na plataforma multimédia da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Voltamos amanhã, a esta mesma hora. Até lá, tenha uma muito boa tarde.